homem que amava pássaros criou asas e partiu em defesa da preservação das espécies brasileiras. A razão da vida é ser parte da natureza e participar com a natureza. Que o povo brasileiro é um povo poético, bom, e que não pode congelar a sua alma em materialismo. Tem que deixar o homem como o luar do sertão. Sob o luar do sertão, penetrou na mata para gravar o som da floresta. E você andando com a mata tem aquele prazer. Uma floresta é uma orquestra sinfônica de primeiríssimo mundo, com milhões de instrumentos diferentes e cada um orquestrado por uma razão divina maravilhosa. E quando você sai de lá, vai para a cidade, ao chegar na cidade, você é um louco. A louca paixão por pássaros aproximou Daugas dos presidentes republicanos da América. Em 1962, o presidente Kennedy recebeu da mão do presidente João Goulart o disco Cante das Aves do Brasil. E ele ficou felicíssimo, até segurou o disco na mão para ser fotografado com o disco. A primeira vez que eu escutei, em 1963, 62, 63, acho que 62, o livro dele em long play, Canto das Aves Brasileiras, eu me apaixonei pelo disco. Depois ele fez um segundo disco, ele fazendo uma interface de cantos entre as sinfonias de Beethoven, Chopin e as aves também. É outra paixão esse disco. O canto das aves do Brasil também chegou à monarquia europeia. O primeiro rei que me atendeu, que encontrei, foi o rei da Bélgica, em Manaus. Eu tinha ido no Amapá, cheguei em Manaus e fui informado que ele estava no hotel Amazonas. Então, uma mesa com 12 pessoas. Trouxe o meu gravador, que tinha gravado o Pássaro Boi no Amapá, botei em cima da mesa com o Pássaro Boi cantando. E o Pássaro Boi... O rei Leopoldo chamou o mestre e falou: convida esse cavalheiro a jantar conosco. Eu jantei conosco todo. Ele me convidou para fazer parte da expedição dele seguir dentro da Amazônia. Eu falei: não posso, porque minha missão é procurar o Irapuru. Daugas tinha um sonho: gravar o lendário canto do Uirapuru. E essa ave está praticamente extinta no Brasil. Talvez se encontre na Amazônia colombiana ou peruana, o exemplar. Mas é extremamente raro, o Irapuru verdadeiro. Agora, o Irapuru, fajuto falso, aquele da Guiana Francesa, esse tem à vontade na Amazônia. O canto dele é 100 vezes inferior a esse.
mas não tem a espiritualidade, a força espiritualidade que esse índio, esse Uirapuru dele, que eu gravei no Acre no dia 7 de novembro de 1962, no Seringal Bagaço, no Acre. À noite caiu uma chuva violenta. No dia seguinte saiu o céu azul e as aves todas cantavam. A floresta toda cantava. Parecia até que as folhas das aves cantavam. Saí com o índio, com a minha parabólica, com o tripé, o índio falou, cantou Irapuru. O som puro e delicado como o de uma flauta ecoa de 10 a 15 minutos pela mata, no amanhecer e ao anoitecer. O Irapuru canta apenas 15 dias por ano ao fazer o ninho na época do acasalamento. Eu montei a tripé com a parabólica em direção da mata. Cantou de novo, falei, então vamos entrar na mata, tem que estar aqui a gravação. 300 metros dentro da mata, liguei, marcha ré no gravador retrovisor e toquei. E um passarinho pequeno, desse tamanho, que sentou em cima do gravador. Eu falei, sai, sai, sai. E o índio falou, mas é o Irapuru. Os índios dizem que quando o Irapuru canta, a floresta silencia. Aí ele subiu no galho, a 1,5 metro de distância, virei a parábola discretamente em direção a ele, deixei gravando. Ele cantou de novo, gravei ele perfeito. Aí retransmiti-lo e se as penas levantaram, cantou o segundo canto. Gravei de novo, aí reproduzi, ele levantou, cantou o terceiro, cantou 7 cantos diferentes. Eu nunca vi uma ave, nunca soube que no mundo tinha uma ave que tinha 7 cantos diferentes. As aves normalmente têm um canto só, às vezes 2, talvez 3, um piado, mas 7 cantos diferentes, único caso. Diz a lenda que o Irapuru também traz sorte na vida e no amor. Quem ouve o canto do Irapuru, se fizer o pedido é realizado. O homem que tiver uma pena de Irapuru será irresistível às mulheres, terá sorte nos negócios e filho varão homem. E a mulher que tiver um pedacinho do ninho do Irapuru, seu amado será fiel e apaixonado e vai ter filho varão homem. É a lenda do Irapuru. Fiquei meses na Amazônia, consegui gravar os 7 cantos do Irapuru, quando as aves têm um canto só. Achei o Irapuru, trouxe o Irapuru com o ninho para São Paulo, mas ele não aguentou o nosso clima, meus insetos que eu dei não eram suficientes, ele morreu. Eu dei para o museu, Museu do Departamento de Zoologia de São Paulo, mas eu tirei umas peninhas antes dele. E dei para vários amigos meus. Para preservar uma lenda, é preciso ter muito cuidado. O ninho está guardado num cofre, em um banco de São Paulo. Mas eu fiz uma exceção. A TV Senado, em homenagem a um grande amigo que tenho no Senado brasileiro, um grande poeta do Senado brasileiro, que gosta tanto dos pássaros. Então eu trouxe para vocês verem esse ninho. É único no mundo, não há outro. A lenda chegou ao mundo político, que passou a acreditar no poder do Uirapuru. Quis a história que o então governador dos Estados Unidos, Nelson Rockefeller, tinha acabado de se divorciar da primeira esposa dele, soube da história e pediu para o Chateaubriand que me arrumasse uma pena de Irapuru. Eu fui a Nova York, fui recebido no seu gabinete do governador, perante a imprensa e a televisão, dei os livros de passarinho, dei os discos e dei uma pena de Irapuru. Ele ficou feliz
escreveu uma carta que ele e a mulher dele acreditavam plenamente na lenda do Irapuru. E quis o destino, foi em 64. Em 68, quando eu fui falar com o príncipe Bernardo da Holanda, Nelson Rockefeller era vice-presidente dos Estados Unidos, foi eleito vice-presidente, quer dizer, deu certo o negócio. Teve 2 filhos varão. Cher Monsieur Fries, je vous autorise à inscrire mon nom. Caro senhor Fries, eu vos autorizo a inscrever meu nome dentre aquelas pessoas que acordaram seu patrocínio à criação deste admirável santuário da natureza. Je garde un excellent souvenir de notre trop brève rencontre. Eu guardo excelentes lembranças de nosso brevíssimo encontro em Manaus, em 1962, e vos rogo de receber meus melhores sentimentos. Leopold. O poder do Uirapuru ajudou a criar o Parque Nacional do Tumucumaque. O Tumucumaque é uma outra epopeia. É uma outra epopeia, porque ele não se concentrava em apenas criar o Tumucumaque. Isso nós estamos falando numa década de 60, que ainda estava... A exploração, a grande exploração não tinha chegado lá. Ele já pensava na preservação daquela área fantástica. E na preservação não só do Tumucumaque brasileiro, mas também das áreas fronteiriças. Aí o príncipe Bernardo perguntou que eu estava pedindo uma carta para fazer a criação do Tumucumaque com a assinatura do presidente Eisenhower dos Estados Unidos e com aquele famoso aviador Charles Lindbergh, que foi o primeiro no mundo a fazer a macromídia, voou Nova York a Paris no seu monomotor. E mais o presidente mundial da vida selvagem, príncipe Bernardo da Holanda, com quem eu estava falando, e o vice-presidente, que é o príncipe Philip da Inglaterra, pedindo ao presidente Costa e Silva criar o Parque Nacional Presidente Costa e Silva do Tumucumaque. Aí o príncipe Bernardo da Holanda, para que 4 assinaturas? A minha não basta. Fala, mas Sua Alteza, nós estamos pedindo uma área 2 vezes o tamanho da Suíça. E mesmo que você tenha alguns bilhões de dólares, o Senado brasileiro jamais vai permitir, porque é divisa. O apoio para a criação do parque veio de autoridades políticas e personalidades mundiais. Primeiro, ele buscou apoio brasileiro, através das pessoas que mandavam nesse país, que eram, tipo, Assis Chateaubriand, Amador Aguiar, Rogério Marinho, o comandante Omar Fontana e o próprio presidente Costa e Silva, que era o presidente na época. Excelentíssimo e digníssimo presidente da República, Marechal Arthur da Costa e Silva. A regulamentação do decreto que criou a reserva de Tumucumaque, na Amazônia, seria sem dúvida um ato de grande importância para a causa da preservação da natureza no Brasil. A região do Tumucumaque é uma das mais representativas da nossa natureza. O estudo de suas plantas e animais e o turismo que ali também poderá ser incrementado certamente desvendarão novos recursos ao Brasil. A resposta afirmativa a este apelo tornará gratos os brasileiros, pelos anos afora, ao presidente que soube compreender a grande causa da preservação da natureza. Mas para mobilizar o Costa e Silva, para criar o Parque do Tumucumaque, ele precisava de um apoio exterior. Então ele foi procurar reis e rainhas, foi procurar militares que os militares brasileiros admiravam, como Charles Lindbergh. Em 1926 saiu uma disputa no Mundial. Qual é o país que consegue fazer o primeiro voo transatlântico entre América e Europa? Os franceses se prepararam e nos Estados Unidos ninguém. O Lindbergh, por conta própria dele, mandou fazer um avião chamado Spirit of St. Louis. Ele estava em Nova York pronto para decolar, mas chovia, só havia tempo, não dava. Ele não podia decolar do avião. E os franceses foram na frente, só que eles caíram no mar. E Lindbergh, ele pegou, decolou e foi. E seja o que Deus quiser, ele falou.
Aí ele chegou à noite em Paris. Your Excellency. Os conselheiros do Fundo Mundial para a Vida Selvagem estão preocupados com o valor no futuro para a humanidade do Parque Nacional e suas reservas naturais. Respeitosamente, chamamos vossa atenção para a sugestão da Fundação de Preservação da Vida Selvagem para que a Reserva Florestal do Tumucumaque, já demarcada, seja transformada em Parque Nacional. We salute Your Excellency. Saudamos Vossa Excelência e o cumprimentamos por vosso interesse nessa realização. Aí o príncipe Bernardo não teve dúvida. Foi lá, conseguiu a assinatura de Eisenhower, Charles Lindbergh, e Charles Lindbergh veio para o Brasil, trazendo essa carta. Aí nós estivemos no Rio de Janeiro com o ministro do interior, Albuquerque Lima, mostramos a carta, ele falou, imortalizar o seu presidente. Fomos para Brasília para entregar a carta ao Costa e Silva. Aí em Brasília a entregada era à tarde. Então de manhã ele foi, junto com o Mareu, visitar o ministro da Aeronáutica. Temos uma foto dele com o ministro da Aeronáutica, que ele adorou, porque Lindbergh era um ícone da aviação. E aí com o presidente Costa e Silva, ele quando foi entregar o pedido para criar Tumucumaque, Costa e Silva entregou diário oficial, criação do Parque Nacional Tumucumaque e não Parque Nacional, o presidente Costa e Silva, ele dispensou o nome dele. Ficou feliz. Em seguida fomos para Tumucumaque. Fomos recebidos pelos índios de braços abertos e tem as fotografias das maravilhas. O segredo desse parque é que as nascentes dos rios estão na Serra do Tumucumaque, estão dentro do parque. Não há problema futuras gerações por poluição. Quando os parques nacionais do mundo todos têm erros, vão ser poluídos pelas que está fora. Aí eu fui à Europa e consegui jantar com a rainha Juliana da Holanda e o príncipe Bernardo. E pedi para ela fazer o Parque Cipalivini, o Parque Nacional do outro lado. E eu sei que o presidente Sarney está disposto a construir lá em Macapá um grande museu do Tumucumaque, que não é apenas um museu, mas é uma instituição de pesquisa, de apoio, para que não só mostre os tempos heróicos da criação do parque, mas mostre também o parque e faça pesquisa, faça levantamentos, acompanhe a dinâmica ambiental dentro do parque, da flora, da fauna, faça os inventários florísticos do parque e assim torne o parque cada vez mais uma unidade de pesquisa viva. Eu sei que esse resgate, o Dalga Suíço vai ter um papel muito importante, porque essas cartas, essa movimentação que ele fez internacional para a criação do parque, ele guarda com ele e é evidente que tudo isso estará no Museu do Tumucumaque. Em 2002, o presidente Fernando Henrique Cardoso continuou, fez um trabalho diante o Fundo Mundial da Natureza, tinha uma reunião do coisa, ele apresentou a continuação do Tumucumaque dentro do Amapá. Fez o Montanhas do Tumucumaque, com 3.800.000 hectares. O Tumucumaque tinha 3.200.000. Com o Cipalivini da Guiana Holandesa, 3.300.000. Os dois juntam 7 milhões de hectares.
A preservação também ajudou a garantir a sobrevivência de uma ave brasileira ameaçada de extinção. Em 1959, eu estava na fazenda Bodoquena gravando no Rio Miranda as aves no amanhecer para um disco. E passei na Serra da Bodoquena, é uma montanha linda, toda virgem, e você ouve assim o canto do jaó, assim, ecoa, milhares de jaós cantam, eu sou jaó, eu sou jaó. Mas no alto da montanha encontrou uma raridade, a maior águia do mundo, a arpia. Eu fiquei impressionado com isso. E eu escrevi no livro a fotografia da primeira edição do Ave Brasileira, que saiu em 64. Em pouco tempo depois, eu recebo um telefonema da secretária do embaixador Assis Chateaubriand, que foi dono do TV Estupide e era associado. Ele me mostrou o livro e falou assim: eu estou preocupado com essa maravilhosa ave. Eu conheço os donos da Bodoquena, são David e Nelson Rockefeller e o Walter Moreira Salles. Quando o Walter Moreira Salles chegou, ele falou: doutor Assis, ele nunca chamava de Chateaubriand. O senhor me chamou exatamente para quê? O que eu tenho que falar? Ele falou: amigo, você que é um dono da Bodoquena, eu quero que jure perante todos os presentes, enquanto o senhor estiver vivo, ninguém chega a 5 quilômetros no raio dessa montanha para ninguém perturbar essa magnífica ave. Ele olhou para ele e falou: foi por esse motivo que o senhor me chamou? Ele respondeu firme: sim. Moreira Salles não teve dúvida, fez uma respeitosa reverência e levantou a mão. Eu juro. Agora, passados meio século, um cientista, um ornitólogo de Brasília, foi na Bodoquena, descobriu um ninho de arpia. É um erro de semântica, não descobriu coisa nenhuma. A prova que Moreira Salles cumpriu o juramento que ele fez ao Chateaubriand. Mas não foi a arpia que fez Daugas mergulhar no mundo dos pássaros. Foi uma juruviara. Eu, quando tinha 7 anos de idade, eu fui na represa Guarapiranga, num acampamento que tinha para os filhos da colônia dinamarquesa lá. E o vizinho saiu com uma espingarda, o vizinho da fazenda, matou uma juruviara. E caiu no chão e eu peguei ela na mão e o sangue escorria na minha mão. E a companheira dele gritando de dor em cima de ver a companheira perdida. Eu ouvi aquele grito e o sangue escorrendo, aí eu percebi que Deus deu para mim o dom de guardar um canto de um pássaro e não esquecê-lo jamais. A natureza faz parte da vida da família Daugas há várias gerações. O avô dele plantou todas as florestas da Dinamarca. O pai dele trabalhou com Picasso e fez os desenhos das aves. A vida dele é um roteiro de filme. Foi maravilhoso e eu saí para um mundo que eu nem pensei que eu fosse ser tão aventureira junto com ele. Porque tive que enfrentar várias situações bem complicadas, bem difíceis. Não teve luxo, não teve comunidade. Algumas vezes sim, mas outras vezes não. Porque, é como você disse, eu dormia em estábulo, maloca de índio e essas coisas todas, me perdia na mata junto com ele. Mas ele tinha uma facilidade para ouvir em que direção nós estávamos, então sempre deu certo. Descemos muitos rios caudalosos, numa escuridão imensa e o barco quebrou e tivemos dificuldade de sair de lá. Então, muita aventura. As danças, o Guarupi, muita coisa bonita que eu assisti e vi. E coisas diferentes também. Havia tendas, malocas que entravam só mulheres e outras que entravam só homens. E nessas eu fotografava as mulheres e o Daugas fotografava os homens.
Então nós ficamos lá alguns dias e eu notava que havia um índio que sempre estava por perto, sempre, olhando, tentando entender o que a gente falava um pouco de português já, mas não entendia muita coisa. E realmente no dia que nós íamos embora, ele chegou perto de mim e disse assim, fica aqui. Eu levei um susto, né? Aí eu disse, não posso, eu tenho que ir embora para minha casa, e não sei o que, tive uma desculpinha assim, mas foi muito interessante que um índio tivesse interessado por uma branca como eu sou, né? E era uma coisa completamente inesperada, foi uma surpresa, ter um índio apaixonado por mim de repente. Meu pai, ele fez da natureza o meu brinquedo. E essa malandragem com contato com essa natureza maravilhosa me deu condições de agora, mais velho, ver a natureza e captar essas imagens através da fotografia e de filmagens para mostrar para o público brasileiro quanto que a natureza brasileira é bonita. Eu, desde pequeno, sempre levei ele na natureza. No começo, eu só podia levar ele pescar, porque ele era pequenininho, pela peneira, pela iguaruzinho, lambari e tudo mais. Mas ao levar na natureza, ele se apaixonou também pela natureza e tornou meu irmão de sangue. Eu acompanhava no Pantanal, na Amazônia. Enquanto ele gravava os sons dos pássaros, eu pescava. Só que, quando eu completei 15 anos de idade, ele me deu uma máquina fotográfica boa. E eu comecei a fotografar os ninhais e ele me dava algumas tarefas. Agora, Christian, você vai fotografar os ninhos dos pássaros. E você vai fotografar os pássaros alimentando seus filhotes. E eu não tinha noção nenhuma de fotografia. Mas essa tarefa era para que esse determinado pássaro fosse para uma publicação em um jornal ou revista. E eu tentava fazer dessa foto a melhor possível. Então, o que eu não via, que os meus olhos não viam, os olhos dele vinham. E ele passou a fotografar essas aves de uma forma mais espetacular e conseguiu ter as máquinas fotográficas mais avançadas do que existe no mundo e fotografou com uma definição muito grande e é o que está continuando o trabalho. E ele tem também uma característica que eu gosto muito e acho muito interessante, porque hoje em dia todo mundo que faz alguma coisa pró-natureza, pró-Brasil, vai buscar um penduricalho no governo, vai buscar um dinheiro, uma ONG. O Daugas não. É a indústria dele. Ele faz com o dinheiro dele. A fotografia, a edição de livros é um hobby nosso. Nós trabalhamos com engenharia para poder sustentar essa nossa paixão. Então é muito difícil. Então, pouco tempo que nós temos a campo, é muito precioso. Então a gente, de fato, vai para a Amazônia com mosquitos, com calor excessivos, e nós que somos descendentes de europeus, com pele muito clara, é muito difícil, porque é muito calor, é muito hostil. Mas a paixão é tão grande que a gente passa por cima de tudo.
para poder dar para o povo brasileiro belas imagens e fotografias que possam mostrar o que de fato é a nossa floresta. Estrangeiros como o Douglas Frisch, o pai dele é dinamarquês, ele nasceu em São Paulo, mas são as pessoas que redescobriram o país. E o Douglas redescobriu de que forma? Da maneira mais prazerosa para nós hoje, mas para ele teve que enfrentar as intempéries de uma floresta, do cerrado, para quê? Para gravar o som mais lindo que existe, que é o som das aves brasileiras. Você não preserva aquilo que você não conhece. Eu acho que a primeira grande obra do Douglas foi trazer a floresta, para a nossa casa, para a casa de cada um. O canto das florestas, a beleza dos pássaros. A tarefa de colocar a floresta dentro de casa coube ao jornalista Martim Bueno. Às vezes, canoas se perdem, naufragando na passagem de algum rápido mais difícil, em cujas margens cantam o rouxinol. E o tempera viola. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Esse é um dos textos mais lindos que eu li sobre natureza. Primeiro porque é um texto muito bem escrito, muito bem feito, muito completo. E segundo, que tem uma sonoplastia maravilhosa, que é o canto das aves em todos os lugares que quem está ouvindo vai passando. Porque o Douglas fez essa viagem imaginária sem tirar você da sua sala. Então é uma viagem que você faz sem os percalços do dia a dia, sem pisar em cobra, sem pôr o pé no espinho, só escutando o belo do texto e o belo do cantar das aves. Os peixes do Brasil também passaram a preocupar o Senhor dos Pássaros. Eu tive com o presidente Geisel para salvar o Sol Dourado. Dourado estava sendo destruída porque as hidrelétricas faz uma ao lado do outro e ele não consegue reproduzir, a não ser água parada. Vamos falar com o Geisel. Chegamos com o Geisel, o presidente Geisel, na hora, fala, tá bom, Douglas, quanto você quer para olhar o assunto? Eu não quero nada. Eu quero que o dourado, o piracajuba, os peixes não morram. Nós queremos fazer isso agora para salvar os peixes da Amazônia. A piraíba, o maior bagre do mundo. Os dourados têm 1.200.000 ovos, um de 10 quilos. A piraíba, 200 quilos, tem 7 milhões de ovos. A carne da piraíba é uma das 10 melhores carnes do mundo. Eu conheci o presidente João Figueiredo. João Figueiredo me recebeu em 1980, da segunda edição do Aves Brasileiras. Aí ele me perguntou, tem a saída amarela do Brasil Central aí? Tem, sim, senhor, está aqui. Ele olhou e falou, quando estou na Grande do Torto, ele vem numa garrafinha, água com açúcar, eu gosto. De momento deu 10 segundos de espiritualidade nele. João Figueiredo era considerado um homem que não sorria para ninguém. Era considerado um homem que não sorria para ninguém. Ele olhou assim, o que eu posso fazer para os passarinhos? O governo fez um decreto de isenção do imposto territorial rural para o fazendeiro que preservasse a fauna e flora da fazenda. Ele chamou o ministro Golbery, prepara decreto aí, e isentou do imposto. E hoje, toda aquela área chama-se município de Bonito. É uma das firmas de ecoturismo mais lindas que tem no Brasil.
ele criou, num certo momento, junto com a Amador Aguiar, junto com Omar Fontana e junto com Assis Chateaubriand, uma ONG, uma associação, que é a Associação da Vida Selvagem, de Proteção da Vida Selvagem. Mas é uma associação que ela dá mais respaldo técnico e eles próprios que sustentavam, davam suporte financeiro para essa associação. E essa associação, por exemplo, através dessa associação, que ele criou o Dia da Ave no Brasil. O dia 5 de outubro foi escolhido como Dia Nacional da Ave. A Argentina adotou a mesma data. Todos os anos elas chegam aos milhares. Essas andorinhas, elas vêm para cá com uma missão: alimentar-se, porque quando elas saem de lá, elas estão no período hibernal. E ela vem exatamente no período de verão para poder se alimentar. A andorinha migra para onde tem alimento. E no verão, há fartura nos países da América do Sul. Elas comem durante o dia, durante o voo, elas não comem no chão. Então, elas vão se alimentando durante a viagem. A andorinha é o elo da cadeia biológica de controle das pragas e insetos sem a necessidade de uso do agrotóxico. Nós já chegamos a ter aqui em Rio Preto 120 mil andorinhas. Em Ribeirão Preto, 150 mil andorinhas. Em Rio Claro, 80 mil andorinhas. Araraquara é um pouco menor, 60 mil andorinhas. E tem outra área de Barretos também estava muito boas, mais ou menos 100 mil andorinhas. Imagine, vamos fazer uma conta assim, 100 mil andorinhas, comendo 700 insetos. Você elimina mosquito, mosca, pernilongo, besourinhos, borboletas, mariposas, enfim, um monte desses insetos que estão aí. Nós víamos que Rio Preto, praticamente há 10, 12, 15 anos atrás, não tinha casos de dengue, praticamente inexistente. O Aedes aegypti estava por aí. Na medida em que elas vão saindo daquele local, desaparecem daquele local, não atuam mais por razões diversas, de agrotóxicos, de coisa que o valha, esses insetos proliferaram. E nós chegamos a ter em Rio Preto, o ano retrasado, 24 mil casos de dengue e algumas mortes. Então, quer dizer, de uma certa maneira, elas contribuem nas áreas onde elas estão atualmente com o processo de determinadas doenças, né? O espetáculo das andorinhas, feito de dia, é ainda mais bonito à noite. Mais de 100 mil aves reunidas em notável coreografia de técnica e precisão. O pouso é muito interessante, dá na hora do lusco-fusco, aquela com 60 looks mais ou menos, elas começam uma descida e tem vários sistemas de descida, ou de bando, desce tudo de uma vez, ou elas fazem uma espiralação e vem descendo em grupo espiralado. Aí começam a se assentar nas árvores. Esse assentamento de árvores, de jardim, de uma praça, tem que estar bem iluminado para evitar a presença de predadores e passam a noite inteira. As andorinhas são atraídas para algumas praças para diminuir os transtornos à população. O prefeito pediu que a gente deslocasse, transferisse as andorinhas de uma determinada praça que era muito movimentada, como é a 15 de novembro lá em Ribeirão Preto. E aí elas, quando chegaram, apaga-se as luzes durante 3 dias da praça onde elas movimentavam antigamente e depois ilumina bem a área onde será o processo. E elas se transferindo muito bem. Onde não há manejo, há uma guerra contra as andorinhas pela sujeira deixada nos locais de pernoite. E aí a população começou a reclamar. Bom, nossas andorinhas estão sujando. E aí começa realmente esta forma de você odiar um animal que está estragando as coisas.
E aí começa aquela batalha, tem que matar, tem que fazer, tem que jogar, botar veneno, etc. Aí vai tentando mostrar à comunidade que elas têm um papel importante nesse equilíbrio ecológico. Mas aí o dejecto. Então falamos, não, vamos por parte. Vocês vão fazer todo dia com esses caminhões pipas do Corpo de Bombeiro, né? A gente tinha essa combinação, lavar tanto o piso como a árvore, como os bancos, como as luminárias, etc., para que não fique aquele cheiro, porque cria fungos, não é? E o cheiro é desagradável. Até o gambá é usado para afugentar as andorinhas. Não é que a andorinha vá ser comida pelo gambá. A presença deles é suficiente para que elas não fiquem por lá. Vão para outras árvores distantes desses gambás, junto aos motoristas. É um processo muito engraçado. Agora, alguns locais começaram a pegar andorinhas para alimentação. Mas não era alimentação que vinha contribuir para pessoas pobres. Era um restaurante, chineses em especial, que faziam andorinha, sei lá, de que jeito, e acabavam tirando parte da população delas também. Mas como tinha milhões... A defesa das andorinhas foi feita por Daugas, que além de preservar, também queria descobrir a rota migratória. Mas quando eu pedi ao meu amigo Lawrence Rockefeller falasse para ele que tinha um jornal americano, no qual dizia que 6 milhões de andorinhas americanas vão para o Brasil e muitos terminam na palestra no restaurante chinês, imediatamente falou, "What can I do? O que eu posso fazer?" E a pergunta foi, autoriza a associação, o US Fish dá essa tecnologia para a Associação de Preservação da Vida Selvagem Brasileira, não para o IBAMA brasileiro, direto para a ONG. Está autorizado. As andorinhas foram marcadas com uma tinta especial importada dos Estados Unidos. Ela é colocada no animal, qualquer animal, a ave, um mamífero, coisa para acompanhar, não mancha o animal, você não é visível essa tinta. Só é visível na medida em que você coloca a luz ultravioleta. Nós colocamos aqueles caminhões que subiam com aquela cestinha lá em cima, fazia-se o espreamento, e aí o Daugas que sugeriu, falou, nós temos que fazer com que elas voem de uma árvore para outra depois de assentar. Então começou a bater no tronco da árvore, aquilo dá uma vibração, as andorinhas saem de uma árvore e vão para outra. No momento que elas estão passando entre árvores, esse espreamento é feito. Com o chamado espreamento, foi possível demarcar a rota de migração das andorinhas. Vem do Canadá, do Alasca, dos Estados Unidos, atravessando toda a América Central, entra aqui no Brasil através da Colômbia, Cabeça do Cachorro, vai para Manaus, de Manaus faz o contorno, passa pela Bolívia e vai para o Pantanal. Do Pantanal, ela vem para a região do Sudeste. Premiado nos Estados Unidos, o documentário Rota do Sol, produzido pela IPTV, acompanhou a migração que a andorinha faz há milhões de anos. Elas ficam aqui nesse período de começo de novembro, e em fevereiro elas retornam para os Estados Unidos. Fazem um contorno inverso, fazem uma parada, aliás, numa área realmente inóspita, como é a usina de petróleo refinadora que existe em Manaus. Depois fico 2, 3 dias, começa o retorno através da boca lá do cachorro, né? A cabeça do cachorro. Elas fazem um contorno pelo Panamá, fazem depois o trajeto de 800 quilômetros, não tem parada, porque não tem ilha nesse meio, para chegar até
área do Mississippi, onde elas começam depois a esparramar pelos Estados Unidos. Uma parte vai para o Texas, outra para New Orleans, outras ficam na Flórida, e depois começam a subir no leste americano até Nova York, vão para o Canadá, ali um pouco mais para frente, chegam até, às vezes, o Alasca. Andorinha sem morada, porque sabia voar. Em 1985, o presidente da República, José Sarney, recebeu uma homenagem pelo apoio à preservação das andorinhas. E recebeu no Palácio do Planalto, ele ganhou um título do Nature Society com Certified Appreciation, pela colaboração que ele fez para as andorinhas azuis americanas. Ele declarou na mesa bem claro: as aves migratórias do Brasil não precisam passaporte nem para entrada nem saída, são hóspedes oficiais do Brasil. Estão no ar os maiores predadores das andorinhas. Todos os gaviões, falcões, são especializados em aves que voam. E nós temos uma cena bem feita lá na Rota do Sol da IPTV, mostrando um gavião voando e pegando uma andorinha. Em 1992, um falcão peregrino que veio do Alasca foi anelhado no Texas, ganhou um anel no Texas como cidadão texano. Ao passar no Rio Paraná em direção à Argentina, para a Terra do Fogo, levou uma estilingada de um menino, porque ele nunca viu gente na vida, esse falcão. Quebraram a asa. A polícia florestal me ligou de Porto Epitácio e pediu o número do anel. Liguei para os Estados Unidos e descobri que era um cidadão texano. Então eu liguei para os Estados Unidos, para a governadora Ann Richards, do estado do Texas, perguntei se ela podia aceitar o seu filho, Mr. Alamo, porque o segredo era... Alamo era o forte que era no México antigamente, que os americanos entraram, foram mortos, mas outros americanos retomaram e virou Texas hoje. O espírito texano está em Alamo. Eu falei: Mr. Alamo, um cidadão texano, não pode morrer abandonado no Brasil. A senhora aceita o seu filho? Caíram em cima dela, ele ligou para mim, me chamou de tutor. Dr. Douglas, please send Mr. Alamo. Aí eu tinha que mandar Mr. Alamo para os Estados Unidos, precisava um passaporte, porque é ave em extinção. Aí pedi uma audiência ao presidente Collor. Aí eu falei: senhor presidente, eu tenho um falcão que precisa de um passaporte. O senhor autoriza? E ele voou. Chegou nos Estados Unidos, tinha que fazer quarentena na Flórida. Mas a governadora mandou o jato dela fazer o immediate reboarding, transporte imediato. Foi para o Texas, soltaram, ele voou. A senadora foi eleita, a governadora foi eleita senadora. E eu virei o único latino-americano a ser cidadão honorário do Texas. E quando o Douglas me falou que o Brasil precisava ter uma ave símbolo, nós fizemos, não uma campanha, nós fizemos uma enquete pelo jornal, tanto no jornal como pela internet, para ver quem que os brasileiros queriam como ave símbolo. E deu o sabiá. E de fato você pega o sabiá, uma ave popular, uma ave que está no quintal, acho que do Brasil inteiro você encontra um sabiá. É uma ave que está no cancioneiro popular. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O sabiá laranjeira recebeu apoio do escritor Jorge Amado. Nós procuramos o ministro da Casa Civil, que era Euclides Scalco. Olha, nós temos essa enquete, é hora do Brasil ter uma ave símbolo. O que o senhor acha do Fernando Henrique fazer um decreto e criar uma ave símbolo para o Brasil? E ele autorizou a sabiá laranjeira, ave nacional.
Eu vejo que os presidentes do Brasil podem aparecer, às vezes, pessoas duras, insensíveis, mas todos têm um momento que eles também são poetas, que eles também amam o Brasil, que eles também gostam da nossa pátria. Os presidentes do Brasil sempre foram procurados em busca de proteção às aves brasileiras. O primeiro foi Getúlio Vargas. O Getúlio determinou ao Museu de São Paulo, ao diretor Dr. Olivério Pinto, que eu tivesse acesso a esse museu para não colecionar aves capturáveis, fortes, emprestáveis, empalhadas, porque eu só conseguia pegar aves pequenas, para meu pai desenhar. E meu pai desenhou 1.650 aves, das 1.800. Faltou ainda algumas, mas eram aves migratórias que vêm dos Estados Unidos para cá, que já foram desenhadas nos Estados Unidos. Na época, ele deixou de desenhar os beija-flores. Quando meu pai me proporcionou ser coautor de um livro que ele gostaria de publicar, ele me perguntou, vamos fazer um livro com as plantas que atraem os pássaros? Nós imaginávamos que seria possível naquele momento realizar tal trabalho, mas vimos que seria mais fácil na época começar com as plantas que atraem os beija-flores, porque nós estaríamos mostrando os beija-flores que meu avô não desenhou. E o mais estranho é que não é qualquer flor. Pode ser a flor mais linda, uma azaleia, uma primavera, que você pensa que tão florida que elas são, elas assim mesmo, elas não atraem beija-flores porque elas não têm o néctar suficiente. A escova de macaco, ele atrai beija-flor adoidado e o macaco vem aqui pegar o néctar dele também. Daí, não sei, apelidaram o nome de escova de macaco. É muito bom para beija-flor também. Walt Disney conheceu a paixão de Douglas pelas aves. Houve um ensaio de parceria, mas do encontro restou apenas a lembrança de uma flor. Esta é a Amélia Patins. Ela é originária da Guatemala. Walt Disney, na Disneylândia, está repleta dele. Trouxe da Guatemala, porque ela dá flores 6 meses por ano. Do mês de janeiro, quem cantou foi João de Barro aqui em cima. Virou o livro O Jardim dos Beija-Flores da Fazenda Indaiá. Porque só podia me dar grande prazer fazer esse livro. Porque eu adoro flores e aqui tem muitas qualidades, muitas espécies de flores e beija-flores também. Então eu fiquei muito feliz de poder contribuir também, de colaborar com Douglas. Então, na verdade, se você que tiver um jardim de beija-flores, você vai ter que ter 360 espécies de plantas para cada dia do ano. Tem uma que tem a flor para dar o néctar para ele. Não adianta todas as flores dar em janeiro, ou toda em fevereiro. Mas não pode ficar uma semana sem ter uma flor que tenha néctar. Infelizmente não tem a fotografia da minha filha, mas ela também contribuiu para esse livro, fazendo finalmente projetos só baseados em flores que atraem beija-flores. O beija-flor, ele é uma ave que praticamente para no ar. E o batimento cardíaco, ele varia muito. Por quê? Porque o beija-flor, quando está voando, o coração dele bate praticamente 1.250 vezes. Quando ele está parado, cai para em torno de 400, 500. E quando ele vai dormir à noite, ele cai para 30, às vezes até menos.
Brasil são 140 espécies. Os beija-flores, eles são das 3 Américas. E o total de beija-flores são em torno de 320 espécies. Então, a história do bico-espada, por exemplo, é um beija-flor que tem um bico 2 vezes maior do que o tamanho dele e que habita os Andes. E o Daugas, quando ficou sabendo do beija-flor, ficou sabendo que os incas tinham feito um beija-flor gigante numa montanha, tinha desenhado no chão de uma montanha um beija-flor gigante, 3, 4 hectares de um beija-flor bico-espada, o Daugas e a Birte fizeram a questão de ir lá para filmar esse beija-flor, para fotografar o beija-flor. Fazendo uma analogia do corpo deste beija-flor com o bico, é notado que os tamanhos são iguais. Ou seja, o bico do beija-flor de 12 centímetros e o corpo são similares. E eu fui a 4.000 metros de altura tentar fotografar esse pico-espada na flor do maracujá daquela região, que é um maracujá com um caule muito grande, que o bico do pico-espada tem 12 centímetros. E ele só pode se alimentar desse maracujá, que também tem 12 centímetros. Então, era o local perfeito para conseguir a imagem. Meu pai tinha feito essa filmagem um ano antes, e eu fui depois para fotografar. Fui feliz, consegui fotografar o beija-flor. Mas o que me impressionou foi que esse beija-flor, de tão diferente, ele parecia um bicho pré-histórico. Pela forma de ele bater asa, pela forma de ele voar, era muito diferente das outras aves. Que parece que naquela altura, com ar rarefeito, o bicho parecia voar em câmera lenta. E isso marcou para mim, foi uma das coisas que mais mexeu comigo até hoje. Consegui captar essa imagem. E, graças a Deus, nós brasileiros fomos os primeiros a captar essa imagem desse beija-flor tão raríssimo, considerado quase que extinto na América do Sul. E lá é possível você ter esse contraste do menor bico e o maior bico de todos eles. Onde ocorrem a maior quantidade de beija-flores do mundo, que é próximo à linha do Equador, você tem muitas plantas, e essas plantas praticamente dão flores ao longo do ano. Então, por isso que você tem muito alimento e muitas espécies de beija-flores. Onde há plantas, há alimento. E onde há o que comer, pode surgir uma nova espécie, como a que apareceu na fazenda Indaiá. Hebe Camargo era parceira dele para que a cidade trouxesse de volta sabiás, o João de Barros, né? a Asa Branca. Então, ele fez campanha para que nos parques não se plantasse apenas árvores exóticas, mas também fruteiras, jabuticaba, vários tipos de frutas, para que o que o pássaro quer? O que o pássaro quer da vida? Eles querem alimentar e ter segurança. Onde tem alimento, tem água e tem segurança, eles vão procriar e vão abastecer as florestas de aves, não é? A hora de dar valor aos pássaros é marcada no relógio com 12 cantos de aves brasileiras. E claro que todos querem ouvir o uirapuru. O Neil Armstrong eu encontrei num jantar em Buckingham Palace com ele. Eu falei, presidente, Mr. Armstrong, astronauta, me diga uma coisa, o senhor que esteve lá no céu e tudo mais, ouviu aquilo, me diga uma coisa, o que o senhor sentiu quando o senhor desceu na Lua? Horrível. Pior sensação do mundo é um lugar onde não tem sons. Uma terra que não tem um pássaro cantando. Você chegar num lugar onde que não houve canto de pássaros, é um desespero. O homem fica sem alma, fica sem razão de poesia da vida. Pela dedicação às aves, o Senhor dos Pássaros recebeu das mãos da presidente Dilma Rousseff a Ordem do Mérito Rio Branco.
uma vez um menino que vivia de sonhar. Assobiava os cantos das aves que viviam no jardim de sua casa. Sua alma se mudou para os campos e ele se apaixonou de vez pelos pássaros. Que esta paixão escorra das telas deste documentário da TV Senado para dentro dos olhos, das mãos e da alma de cada habitante desta bendita terra, que possui a maior biodiversidade do mundo. Eu amo o Brasil. Eu quero que as gerações futuras continuem sendo brasileiros. Aquele brasileiro autêntico que gosta da sua terra. Não um país fantasma, como se fosse uma cidade no planeta Marte, bonita com tudo, mas de coração morto. No brasileiro não pode perder a poesia do seu coração.